Para o segundo painel desta manhã, eu convido como debatedor e presidente da mesa o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Marcos Antônio Borges. Bom dia mais uma vez, né? O pessoal já começou a perceber que o tempo fica curto para o gigantismo das discussões. O conselheiro Kennedy falou assim: você pode adiantar a novidade para todos, para a gente já ir se preparando, né? Nós estabelecemos, na verdade, uma estratégia para nós caminharmos em Goiás nessa virada da nova contabilidade. A ideia foi fazer primeiro uma palestra de sensibilização no dia do evento da Editora Fórum. Lá nós anunciamos que teríamos essa jornada científica. Próximo passo do TCE, o presidente já disse assim: pode dizer para a Jaqueline correr com a estrutura dela, ILB, Instituto Leopoldo de Bulhões. Nós vamos estabelecer uma capacitação. Nós vamos pegar aquele MCASP 7ª edição. Vocês viram o MCASP 7ª edição que foi apresentado pelo nosso palestrante? Nós vamos virar o MCASP 7ª edição do avesso. Vamos. Nós vamos pegar o MCASP 7ª edição de capa a capa. Sim, estão todos convidados a participar conosco. Vamos virar. Essa nova estrutura contábil que está posta, esse novo sistema que já foi noticiado, ou seja, nós temos aí um grupo que estrategicamente tem que estar dotado de toda a capacitação necessária. Não é isso, presidente Alves? O conselheiro Joaquim vai participar conosco também, ou seja, nós vamos startar essa capacitação. Como nós temos o evento da Tricom no mês de novembro, nós estamos aí para não ficar assim com muita coisa ao mesmo tempo. Início de 2000 e próximo ano nós vamos estabelecer o calendário, montar as turmas com carga horária suficiente para nós discorrermos sobre cada tema desse. Então vão estar todos os nossos jurisdicionados, né? TCM, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Em cada canto desse tem uma contabilidade sendo feita. Eu dizia para o presidente Kennedy ali: o presidente Kennedy já está mandando informações para o SICONF. A informação é obrigatória. Então, até um tempo atrás, somente o governador encaminhava as informações do Estado. Hoje, cada presidente manda, cada chefe de poder e órgão. O presidente Joaquim também encaminha as informações para o SICONF. Ou seja, as informações do TCM, do Tribunal de Justiça, do MP estadual, já estão consolidadas no Balanço Nacional. Não é? Então, o processo está caminhando. Eu queria dizer isso para vocês. É segredo nosso, tá? É segredo nosso. Quem já quiser ir lendo, já vai ganhando tempo, né, doutora Irani? É isso. Bom, para nós caminharmos com o segundo painel, eu quero convidar da Secretaria do Tesouro Nacional o doutor Renato Pérez Pucci. O doutor Renato é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Trabalhou com o desenvolvimento do sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, que é o SICONF, atuando como palestrante e sendo responsável pela organização de workshops sobre XBRL promovidos pela STM. Atualmente está como chefe do Núcleo de Informações Contábeis e Fiscais da Federação, sendo responsável pela gestão da taxonomia do SICONF e também pelo desenvolvimento da matriz de saldos contábeis. Palmas para o doutor Renato. Bem-vindo, doutor Renato. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse evento. Parabenizo a todos pela organização, pela iniciativa.
Ao decorrer, né, dessa manhã, eu estive nas falas, né, dos colegas, eu me lembrei de uma fala do nosso colega Coutinho, das reuniões que a gente tinha do apoio de cooperação técnica, e ele me falou que na verdade, uma das barreiras na época, né, para a implantação lá, do PCASP não era tecnológica, mas sim a barreira do conhecimento, né? Então, de ter que capacitar os profissionais que lidam com essas informações, de estarem aptos a realmente a entrarem nesse processo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho sobre o SICONF e também sobre o CIAFIX, né? O CIAFIX, na verdade, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas sim a gente vai falar um pouco sobre os requisitos mínimos, né, de qualidade, o que um sistema ele precisa ter para ser considerado como realmente um sistema apto, um sistema de contabilidade. Então, essa vai ser a nossa agenda. A gente vai passar um pouco sobre os impactos da aprovação da Lei Complementar 156 de 2016, que ela veio alterar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente os que dizem respeito à transparência fiscal, é o artigo 48. Depois a gente vai falar um pouco sobre a legislação, né, todo o arcabouço legal que envolve essa questão dos requisitos mínimos dos sistemas, né, de informação de administração financeira e também de controle, que são os CIAFIX. E depois a gente vai falar um pouco sobre a matriz de saldos contábeis, que eu acredito que muitos de vocês devem ter pelo menos uma curiosidade, né? Só para a gente ter uma noção aqui, todo mundo já ouviu falar na matriz de saldos contábeis? Por favor, levanta a mão quem já ouviu falar. Tá. Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre a parte da Lei 156, eu queria levantar algumas questões para vocês, para a gente poder pensar e que vão embasar a gente durante todo esse painel. E não só esse painel, mas também nas outras discussões durante o dia. Qualidade da informação. Qualidade da informação a gente sempre vem buscando, né? A gente sempre vem trabalhando para que a gente consiga receber informações de melhor qualidade. Mas o que seria, na verdade, essa informação de qualidade? Informação de qualidade é aquela que cumpre com a obrigação, ou seja, que o ente envia seus dados para o SICONF, por exemplo, e ele passa nas validações. Quer dizer que essa informação é uma informação de qualidade? Será que a qualidade da informação, a informação, na verdade, ela é de qualidade quando ela é passível de análise? Se a gente consegue tomar decisões a partir dela, a gente consegue simplesmente criar indicadores, né, através dessas informações? Ou uma informação de qualidade, aquela que realmente representa a realidade daquele ente? Se a gente for olhar a informação, a qualidade da informação de uma forma unificada, a gente vai acabar entrando num conflito de que o Diego mesmo deu alguns exemplos mais cedo, né? De que muitas vezes o ente envia suas informações, homologa suas informações no sistema, mas aquelas informações possuem, na verdade, aquele relatório, aquela declaração, ela possui diversas inconsistências de negócio mesmo, né? Não em termos de sistema. E a gente não consegue, a partir dela, tomar decisões, a gente não consegue realmente identificar a real situação fiscal, por exemplo, daquele ente. Então, quando a gente fala em uma informação de qualidade, a gente vai muito além disso. A gente, na verdade, está dizendo que é uma informação que cumpre com a obrigação, né, que passa por todas as validações dos sistemas, não só da Secretaria de Tesouro Nacional, mas também, né, dos tribunais. É uma informação também que é passível de análises e é uma informação que representa a realidade. Aqui é onde a gente tem que sempre focar, né? E quando a gente conseguir realmente avançar nesse ponto da qualidade da informação, a gente vai começar a realmente falar de transparência fiscal. Porque a transparência fiscal não é somente você publicar os dados brutos ou dados que você não consegue fazer nenhuma distinção, você não consegue fazer nenhuma comparabilidade.
né? Então, a transparência fiscal, quando a gente fala em transparência, a gente está dizendo que todos os pontos, tanto negativos quanto positivos, eles têm que ser evidenciados, não somente os pontos positivos. As metas que não foram alcançadas, elas também têm que ser evidenciadas. Então, acho que o foco é justamente esse, né? A busca sempre pelo aumento da qualidade da informação no setor público e também, por que não falar, do setor privado, né? Então, vamos entrar aqui para falar um pouco sobre a lei complementar. A lei complementar, essa lei complementar 156, ela foi editada, né, em 2016, e ela trouxe algumas alterações, principalmente, como eu falei, no artigo 48 da LRF, que trata sobre a transparência fiscal. Então, talvez o principal artigo, né, o parágrafo, a principal alteração que ocorreu, foi esse parágrafo 2º do artigo 48, que ele diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente diz formato, a gente está dizendo matriz de saldos contábeis. Quando a gente está dizendo sistema, SICONF. Quando a gente está dizendo periodicidade, mensal. Então, esse é onde a gente quer chegar. E a gente não vai chegar, a gente não vai conseguir alcançar isso andando só, né? A gente já possui alguns acordos de cooperação técnica, principalmente com o primeiro deles, né, Coutinho, que foi com o TCM, daqui de Goiás, com o TCE de Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. E agora a gente está andando para justamente todo mundo caminhar junto, né? E com isso a gente consegue realmente ter uma informação de melhor qualidade, uma informação mais detalhada, uma informação que na verdade não é declaratória, mas sim uma informação que ela é gerada a partir do próprio sistema contábil do ente. E isso vai gerar um novo item no CALC, né? O CALC é um cadastro, né? Na verdade é um espelho de toda a situação de regularidade dos entes. Então, o envio da matriz, ele vai virar, ele vai ser que, na verdade, vai representar um novo item nesse CALC. Outro item foi a inserção do parágrafo 3º, que ele trata basicamente das informações de dívida, né? Então, que devem ser inseridas no SADPEN. O SADPEN é um sistema da Secretaria de Tesouro Nacional, ele voltado especificamente para dívida e operação de crédito. Então, também vai ser gerado um novo item no CALC. As penalidades. Então, para quem não enviar, para quem não cumprir com aquele artigo, né, com o parágrafo 2º e também com o 3º, as penalidades vão ser as mesmas daquelas já determinadas para não envio, por exemplo, das contas anuais, né, que seriam as transferências, ficassem a receber as transferências voluntárias e contratar operações de crédito. E também esse aqui foi uma nova disposição que ele diz que se os entes enviarem, né, para o SICONF, no caso, ou os dados naquele formato, periodicidade e sistema que foram estabelecidos, no caso, pelo SICONF, pela STN, eles já vão estar cumprindo com o dever de ampla divulgação. Então não vão precisar, por exemplo, divulgar em diário oficial. Ele vai estar considerado como sendo uma divulgação oficial. E aí, como falei, os relatórios, né, o REL e o RGF. E isso tudo aqui já está disposto na portaria do CALC, que a gente diz, né, que é uma portaria específica para a realização de convênios, que é a 424. Então ela já vai trazer todas essas alterações. Recomendo quem ainda não teve a possibilidade, né, a curiosidade de ver, algumas coisas são explicadas um pouco mais detalhadas ali, que acho que não é o foco aqui. E aqui um ponto que gera muita polêmica, a gente vem sendo questionado acerca desse dispositivo, que é o parágrafo 6º, né, do artigo 48 também, que ele vai dizer basicamente que as informações, né, que todos os poderes, os órgãos, eles têm que possuir um sistema único.
Então, antes, eu vou passar um pouco mais adiante, a gente vai falar sobre a legislação, todo o arcabouço legal que embasa a questão dos requisitos mínimos, né, do sistema do CIAFIX, né? E aí a gente vai ver que naquelas legislações ele tratava sempre de sistemas integrados. Agora aqui, quando o legislador teve essa intenção de alterar, de incluir esse parágrafo aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele quis justamente mudar esse entendimento de sistema integrado para sistema único. Só que em todas as legislações que tratam desse assunto, na verdade a gente tem uma lacuna muito grande, principalmente no que envolve a fiscalização. Perdão. A fiscalização. Quem é o responsável por fiscalizar? Quem é o responsável por buscar essas informações? Se o ente está ou não cumprindo com essa obrigação? Se ele possui um sistema único ou se ele possui um sistema diferenciado? Isso ainda é uma barreira a ser vencida. A gente sabe da dificuldade dessa fiscalização. E por isso até por a gente estar sendo muito questionado nesse sentido, a gente fez uma consulta aos órgãos jurídicos do Ministério da Fazenda, justamente para que eles possam dizer, olha, a competência para fazer essa fiscalização, para realizar essa fiscalização de determinado órgão, enfim, para que a gente possa aí soltar um parecer, um entendimento, e necessariamente a gente vai ter que revisitar aquelas antigas legislações, que eu vou passar um pouco adiante, para que a gente possa estar falando da mesma coisa, né? Antes um sistema integrado, agora sistema único, isso gera uma certa confusão. E lembrando que esse padrão mínimo que a gente vai começar a falar, ele já estava, na verdade, na Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2009, ele foi incluído em 2009. Então, em 2009, passou-se a ter a exigência de um sistema, de padrões mínimos, no sistema de contabilidade. E a partir desse momento, foi criado o Decreto 7185 de 2010 e logo em seguida a Portaria 548 de 2010 também, do Ministério da Fazenda, que vai tratar apenas desse assunto, regulamentando. E é nisso que a gente vai falar agora. Então, quando a gente fala por que a gente fala em possuir os sistemas que possuam esses requisitos mínimos de qualidade? Hoje a gente enfrenta uma barreira muito grande no sentido de que profissionais muitas vezes não são corretamente capacitados, mas também os sistemas não possuem um nível mínimo de segurança e de qualidade. Então, permitem que você faça lançamentos após o encerramento do mês, permite que você faça lançamentos, alteração de lançamentos, ainda que esse lançamento já tenha sido feito, então você não faz um lançamento de estorno no futuro, mas sim você altera aquele lançamento, e isso todos vocês sabem, que não é algo legal, não deve se fazer, vai contra as normas. Então, foi nesse sentido que essa legislação foi criada. Então, desde o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pelo decreto, passando no 7185, passando pela portaria 548 e agora por essa alteração do parágrafo 6º. Então, a busca é justamente por você passar a ter um sistema que traga uma maior confiabilidade e uma integridade nas informações. Então, como falei, a gente teve a previsão inicial na LRF, depois com o decreto, trazendo apenas aspectos gerais, e depois a portaria 548, aí sim, trazendo alguns requisitos adicionais de segurança que os sistemas contábeis deveriam ter. E a gente sempre traz também essa portaria, não só essa, mas todas as portarias do Tesouro Nacional que tratam do SICONF, porque no SICONF a gente sempre busca atender a esses requisitos mínimos e também a gente coloca outros requisitos que poderiam ser considerados como adicionais, como, por exemplo, as validações impeditivas, as validações qualitativas, o levantamento de indicadores para a realização de rankings da informação contábil. Então, tudo isso a gente pode dizer que é um arcabouço que envolve essa questão dos requisitos mínimos de qualidade.
Vou passar brevemente por esses dois dispositivos, que é o Decreto 7185, que ele, na verdade, ele vai dispor sobre o padrão mínimo, né? Regras gerais, aspectos gerais. E aqui ele fala que o sistema integrado, ele deve ter, na verdade, ele define o que é um sistema integrado, né? Que é um sistema que deve trabalhar em conjunto, em todo o empate, mas que ele possa suportar toda a execução orçamentária, né? Contábil também o registro dos atos e fatos. E esse sistema integrado ele deve permitir a liberação em tempo real dessas informações, tanto da execução orçamentária e financeira, como também dos atos e fatos contábeis, né? Então, ele tem que ser, o sistema ele tem que permitir essa informação em tempo real, não simplesmente em D1, D+1, D+2. Ele tem que permitir, um sistema com mínimo de qualidade, tem que ser um sistema que faça essa liberação em tempo real. E quando a gente fala em tempo real, na verdade, em meio eletrônico público, né, de acesso público, e que seria, no caso, a internet. É importante destacar que aqui é sem exigência de cadastramento, né, realmente na área pública. Você não precisa exigir cadastro, nem senha, nem certificado digital para o acesso às informações. E aqui ele trata alguns requisitos tecnológicos. Primeiro é disponibilizar ao cidadão essas informações, né, de todos os poderes, de todos os órgãos daquele ente, de uma forma consolidada. Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados. Então, o sistema ele tem que ter, o mínimo que ele tem que ter é isso. Se o sistema não puder armazenar, importar e exportar dados, ele não é considerado um sistema. E possuir mecanismos que possibilitem a integridade, a confiabilidade e disponibilidade da informação registrada e exportada. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente vai ver adiante que na portaria 548, ele vai estabelecendo os requisitos mínimos, né, adicionais a esse decreto. E num dos requisitos ele fala justamente que o controle dos usuários ele tem que ser segregado por função, ou seja, quem executa não pode controlar. Acho que isso é algo bem básico, né? Mas que em muitos sistemas a gente ainda não vê isso. Um contador que ele faz basicamente tudo, desde a execução, ele também é o responsável pelo controle interno, o responsável pela administração financeira, e a gente percebeu isso justamente quando a gente, em 2015, passou a receber os relatórios fiscais no SICONF, né, o REL e o RGF, principalmente o RGF, que naquele ano a gente exigia que os responsáveis pela administração financeira, o responsável pelo controle interno e também o titular do poder, eles deveriam, na verdade, assinar essa declaração. E aí a gente recebeu diversos questionamentos acerca poxa, mas o meu município não tem o contador que faz tudo, o contador que ele é responsável pelo controle interno, pela administração financeira, ele só não é um prefeito no papel, mas também é ele que assina, está aqui o certificado, faz tudo. Então, a gente consegue identificar esse ponto, essa situação, na prática. Isso é muito, muito sério. A gente brinca às vezes, mas isso é muito sério. Ele trata também que o sistema ele tem que ter um mecanismo de autenticação dos usuários, seja por certificado digital, seja por cadastro, né? Usuário e senha. E por quê? Porque toda a operação de inserção, de alteração, de exclusão de dados, ele tem que ser registrado no sistema, com a hora, com a data, né? Quem foi que fez essa alteração, até para que você possa ter um registro formal e íntegro daquela informação. A base de dados ela tem que ter um mecanismo de proteção contra acesso, e só quem tem acesso a essa base de dados do sistema seriam os administradores do sistema. E a esses administradores é vedado, e aqui eu botei em vermelho justamente para a gente poder focar nessa parte. Não só divulgar, obviamente, as informações que são, de certa forma, sigilosas, né? Enquanto elas não são publicadas, elas não podem ser divulgadas. Mas os administradores eles não podem alterar os dados. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala nessa alteração de dados, opa, aconteceu algum problema aqui no meu ente,
eu preciso excluir esse registro, porque senão vai me causar um sério problema ali, eu não vou cumprir um limite, enfim, surgem situações que os contadores são pressionados até o limite para que determinadas atitudes sejam tomadas, né? Então, essa lei também, essa portaria, ela quis trazer justamente isso, fazer com que esses administradores dos sistemas, que é quem, na verdade, rege o banco de dados, né, do sistema, ele não possa realizar alterações. Cópia de segurança tem que ser feita periodicamente, isso aqui eu acho que é algo bem básico hoje em dia. Observar as normas gerais de contabilidade, normas fiscais do órgão central de contabilidade da União, e isso vai muito de encontro ao que o Diego falou mais cedo. Então, os sistemas contábeis, eles têm que estarem aptos a observar o NCASP, ao MDF, para a geração tanto das demonstrações contábeis, quanto também dos relatórios fiscais, né, definidos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Compatibilizar, integrar e consolidar as informações e também evidenciar a origem e destinação dos recursos legalmente vinculados. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois primeiros pontos, né? As correções ou alterações, anulações por meio de registros, assegurando a inalterabilidade do sistema. O que isso quer dizer? E também impedir registros contábeis após o balancete encerrado. Uma vez a gente recebeu de um município de São Paulo, não me recordo agora o nome, do interior de São Paulo, um questionamento que ele dizia o seguinte: ele mandou a declaração de contas anuais para o SICONF, só que ela não estava igual, ela não estava fazendo referência também à informação contábil que ela mandou, na declaração contábil que ela mandou para o TCE, lá de São Paulo. Então, ele perguntou como que ele poderia agir, né? Se ele poderia enviar novamente, e aí ele até botou para a gente, enviou um ofício dizendo que o próprio Tribunal de Contas ele proibia esse tipo de situação, de você alterar o registro contábil. Se ele quisesse fazer alguma alteração, ele teria que fazer uma alteração no ano seguinte. E aí foi o que a gente explicou para ele. Falei, olha, realmente isso não faz sentido você fazer uma alteração em algo que você já encerrou, está encerrado. O que você vai ter que fazer botar, inserir essa informação na declaração de contas anuais e inserir uma nota explicativa, explicando o motivo pelo qual está divergente lá do balanço do Tribunal de Contas de São Paulo, né, que foi enviado para ele. Então, isso é muito sério e isso vai ter influência no envio da matriz de saldos contábeis. Vou antecipar só um pouquinho, mas a matriz de saldos contábeis, para quem não conhece, é um grande balancete, né? Uma grande massa de dados que a ideia é que seja extraída diretamente dos sistemas contábeis, e a partir dessa grande massa de dados, nós, Secretaria de Tesouro Nacional, por meio do SICONF, iremos gerar as declarações, né, os relatórios para vocês, para os entes. Então, aí vocês pensam, pô, beleza, você vai mandar lá, mandou a matriz de saldos contábeis referente ao mês de janeiro. Aí você mandou no mês de fevereiro. Deu tudo certinho, gerou o réu do primeiro bimestre, você homologou as informações, está tudo assinado, tudo certinho, está publicado. Aí você fala, poxa, mas não era essa informação aqui, essa informação está incorreta. Você tendo publicado já uma informação, você tendo encerrado esse mês, você não pode simplesmente reabrir aquele mês, o mês de janeiro, para fazer a alteração naquele registro específico, para depois você enviar de novo a matriz do mês de janeiro, do mês de fevereiro, para poder regerar o demonstrativo, né? Então, o que você teria que fazer é altera no demonstrativo aquilo, coloca uma nota explicativa e faz a correção no mês seguinte, né? No mês de março, no mês de abril, enfim. Então esse é um ponto muito sensível, né, e que eles tentaram, na época da edição dessa portaria, dirimir o máximo, né, reduzir o máximo essa situação.
E aqui, que tem muito a ver também com a consolidação, que é identificar as operações intragovernamentais, até para que não haja duplicidade, né? Aqui existe um problema muito grande, que é o problema da situação dos sistemas de controle de saldos e o sistema de contabilidade. Alguém aqui já ouviu falar nesse termo, sistemas de controle de saldo? Sistema de controle de saldo nada mais é do que um sistema que registra atos e fatos. Compra de veículo, venda de um imóvel, recebimento de fornecedor. Ele não faz o lançamento contábil, as partidas dobradas, não faz um débito, crédito, você não tem um registro dessas informações. E o que eles fazem? Eles simplesmente utilizam rotinas que, a partir desse registro dos atos e fatos, eles, a partir de um comando, eles geram toda a contabilização. Só que, se eles quiserem, opa, mas esse aqui está errado, eu notei que o lançamento X aqui não foi feito certo, está com o valor errado. Eles não fazem essa correção para o futuro. Eles simplesmente têm um outro comando que eles apertam lá, eles dão esse comando no sistema, e esse comando simplesmente exclui toda essa escrituração que foi gerada a partir desses atos e fatos. Eles alteram os atos e fatos e aí novamente dão esse comando para a geração dessa nova contabilidade. Ou seja, você não tem confiabilidade, você não tem integridade nenhuma nessas informações. Você não pode também consultar a razão da conta, porque você não vai ter essas informações, né? Você não faz lançamento contábil nesses sistemas, você simplesmente faz o registro dos atos e fatos, e é bem diferente isso. Então você não consegue fazer uma consulta, você não tem rastreabilidade dessa informação. Mais uma vez, aí você não tem a confirmação de que aquilo ali foi feito, né, utilizando o método das partidas dobradas, que é o básico, e você não tem integridade, né? Você não consegue identificar que todos os registros integram o mesmo lançamento. Você não sabe que registro foi derivado de qual ato, de qual fato. Então, o sistema de controle de saldos, ele é algo assim terrível e que a gente sabe que existe ainda hoje. Provavelmente a gente não vai conseguir eliminar esse tipo de sistema até que a gente consiga chegar no consenso e a gente consiga partir para um processo de fiscalização desses sistemas, né? Então, o sistema de contabilidade é aquele sistema que respeita toda essa legislação de requisitos mínimos, é um sistema que tem um mínimo de segurança. E agora a gente vai falar um pouco da matriz de saldos contábeis dando continuidade a todo esse assunto de qualidade da informação, de transparência, de segurança na informação. E aqui a gente já falou de alguns dispositivos que dão embasamento à matriz de saldos contábeis. O próprio artigo 48, como eu citei no início, questão do formato, do sistema e da periodicidade. O parágrafo 6º, também, o envio de sistema único mantido e gerenciado, né, pelo Poder Executivo. O decreto, quando ele fala em permitir o armazenamento, a importação e a exportação dos dados. E a portaria 548, que ela fala em compatibilizar, integrar e consolidar as informações disponíveis, né, nos diversos poderes. Então, quando a gente fala em matriz de saldos contábeis, existe uma certa mística, né, por trás dela. A gente sempre nos eventos vem tentando desmistificar, porque a matriz ela vem sendo discutida há muito tempo, né, um longo tempo, só que sempre no campo mais abstrato. E agora, desde o ano passado, a gente vem conseguindo quebrar um pouco essa abstração e trazendo um pouco das informações. Inclusive, a gente até fez uma demonstração para o Coutinho, numa das reuniões que a gente teve da Acordo de Cooperação Técnica, mostrando realmente a matriz funcionando. E isso para a gente é muito legal. E quando a gente fala que a matriz de saldos contábeis não é um bicho de 7 cabeças, é justamente porque um sistema que ele está apto, né, que ele segue toda essa legislação dos requisitos mínimos de qualidade, ele realmente está apto a gerar a matriz. E aí eu pego novamente aquela fala que eu citei no início, que a barreira não é tecnológica para o envio da matriz. A barreira é de capacitação, a barreira é de negócio. São
as informações que não são padronizadas, né, as informações que não são harmonizadas em toda a federação, os entendimentos que a gente precisa, né, começar a harmonizar, e aí entra o acordo de cooperação técnica, né, que vem sendo firmado com o IRB, também com outros tribunais. Isso é de suma importância. Isso é de suma importância. E o que é a matriz? Não, já falei, é uma grande massa de dados. A gente sempre, para tentar simplificar ao máximo, a gente fala que a matriz, na verdade, ela é um balancete. Ela é um balancete baseado na conta contábil, só que ela vai ser complementada pelas informações complementares. O que seriam informações? Quais informações complementares seriam essas? Comumente o pessoal chama de contas correntes, né? Natureza de despesa, natureza de receita, fonte de recurso, função e subfunção. E a gente trata de informações complementares, por quê? Porque ela não vai estar composta na conta contábil. E ela possui um layout, né? Qual é esse layout dessa matriz? Uma conta contábil, combinada com informações complementares, vai trazer o valor daquele registro, o tipo de saldo, se é um saldo inicial, movimento ou saldo final, e a natureza, se é débito ou crédito. A matriz é isso aqui. Então, percebam que a única diferença, talvez, que tem de um balancete contábil é a combinação das contas contábeis com as informações complementares, mas de resto a estrutura é a mesma. Então, o que a gente quer quando a gente traz esse layout? O que a gente quer dizer com isso? A matriz, todos os workshops que a gente organiza, nas palestras que a gente faz, a gente mostra ela funcionando, e a gente sempre mostra antes o padrão XBRL, né, do hoje, que a gente tem hoje, que é o envio das instâncias, com base nos relatórios, e depois a gente, por último, mostra a matriz. E aí todos falam, nossa, mas a matriz é muito mais fácil do que eu mandar o relatório por instância que tem hoje. É muito mais fácil. E realmente, por ser um balancete, ele é muito mais fácil. A informação ela é bruta, e a partir dessa informação bruta que a gente vai gerar a informação que a gente chama de sumarizada, né, que seriam os relatórios. E quais seriam essas informações complementares já para 2018? Aqui vale uma observação, que a matriz de saldos contábeis ela já está em produção nesse ano de 2007, funcionando como um piloto, então não existe obrigação de envio ainda. Nós já recebemos de 5 municípios a matriz, que eles já inseriram no ambiente de produção, e nesse ano tem um layout um pouco diferente do que vai ser o ano que vem. O ano que vem está muito mais simplificado em termos das informações complementares, né? Porque o ano passado, uma das nossas intenções, além de fazer essa parceria com os tribunais de contas, é fazer parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. E por que é isso? Porque a gente não quer substituir nenhum sistema, isso é importante dizer. A verdade é que a gente quer compartilhar essas informações. Por que um ente, um município, ele tem que enviar a mesma informação para diversos órgãos de governo, às vezes até dentro do mesmo ministério? Por que não a gente simplesmente fazer com que ele envie uma única vez essa massa de dados, e essa massa de dados seja compartilhada com os diversos órgãos de governo, né, com os tribunais de contas? É essa a intenção. E nesse ano a gente tinha incluído algumas informações para o pessoal, né, do CIOP e CIOPS. Só que essas informações elas ainda não estavam, digamos assim, não foram conversadas com o pessoal que executa isso, né? Algumas informações com os detalhamentos, por exemplo, de natureza de despesa e natureza de receita, que ia até o 10º dígito, né? Então a gente pro ano que vem a gente resolveu dar um passo atrás e simplificar ainda mais esse layout. Então, quais informações que vão ter? Poder e órgão, que aqui seria mais ou menos a questão lá das UGs que os sistemas que o pessoal utiliza, para a gente poder identificar se aquele dado ali é do Poder Executivo, se é do Legislativo, se é do RPPS, a natureza de receita, a natureza de despesa, a classificação funcional, fonte e destinação de recursos, atributo do superávit financeiro e também o atributo da dívida consolidada. Isso tudo combinado com o PCASP estendido.
Vale lembrar que a gente não vai receber informações de contas que não são escruturáveis, né? Não vai ser preciso o envio das contas que a gente chama de sintéticas, né? Só apenas de contas analíticas do último nível de detalhamento. Isso é importante dizer porque reduz ainda mais o formato, né, o tamanho do arquivo. E quais seriam as formas de envio dessa matriz? O coração do SICONF sempre foi o XBRL. Então, o SICONF não existe sem o XBRL. Ainda que muitos de vocês falem, não, mas eu preencho planilha, eu preencho formulário web. Tudo isso é gerado com base no XBRL. E quando vocês finalizam uma declaração, por exemplo, um REL, um RGF ou contas anuais, a partir do momento que aquilo, da finalização desse arquivo, ele vira uma instância e aí ele percorre todo o período, o caminho de validações, de análises, de criação de indicadores, de verificações que o sistema faz. Só que a gente, desde o início, teve o cuidado de não fazer com que o XBRL fosse um empecilho no envio das contas. Então, quando a gente, em 2015, entrou com os fiscais, por exemplo, a gente passou a receber não só a instância XBRL, mas sim a planilha e também o formulário web. E com a matriz vai ser a mesma coisa, né? A gente vai receber o XBRL, mas também um arquivo CSV. O arquivo em formato CSV é um arquivo muito simples, eu acho que talvez um dos mais simples que existem, né? Não existe nenhuma complexidade na geração desse arquivo, desse formato, pelos sistemas, pelo contrário, é um dos formatos que os sistemas, digamos assim, padronizam para a exportação dos dados. Então a gente escolheu esse CSV, esse formato, para que ficasse ainda mais fácil o envio da matriz desses dados. E aqui um exemplo de como que funcionaria. Então a gente tem ali a linha de receitas correntes, no anexo 1 lá do REL, do balanço orçamentário, que a gente tem a saída. E a gente tem um arquivo que ele é responsável pelo mapeamento, né, pela definição das regras de geração, por exemplo, daquela linha específica, receitas correntes. Então ali no caso está pegando a conta contábil, né, de previsão inicial e a informação complementar X começada com 1. Um exemplo bem didático aqui só para a gente entender como que funcionaria. E aqui você tem a matriz. Então aqui é uma conta contábil com as informações complementares e o saldo. O saldo é a natureza. Então o que ele faria? Ele pegaria todas essas informações de acordo com o mapeamento e vai popular o relatório. A matriz é basicamente isso. A matriz ela não vai fugir desse fluxo aqui. A gente tem um arquivo de regras, esse arquivo de regras ele é previamente publicado, previamente divulgado, todo mundo tem acesso a ele. A matriz, o formato da matriz, o layout da matriz, todo mundo também tem acesso a ele, é amplamente divulgado. E o relatório todo mundo já conhece. E vai ser possível você identificar quais itens daquele, quais as contas que foram, né, que foram responsáveis pela geração daquela rubrica específica. Vai ter uma trilha de auditoria que a gente está terminando de construir no SICONF para que isso seja possível. Então, o funcionamento da matriz ela é basicamente isso, algo bem simplista, mas é algo nesse sentido. E aqui o fluxo de funcionamento. Como que ele funcionaria? A gente tem um primeiro caminho, que seria os próprios entes enviando nos dois formatos, né, ou na instância XBRL ou no CSV, a matriz, e aí a matriz, no caso, se fosse um CSV, a gente transforma automaticamente isso em instância, e aí a gente faz toda a geração, faz todo o confronto com esse arquivo de mapeamento e gera os arquivos referentes às declarações, né, DCA e, no caso, REL e RGF. E aí qual a ideia? É que a gente possa compartilhar não só esse arquivo detalhado, mas também os relatórios com outros sistemas do Tesouro, com a Previdência. Eles já vão começar a fazer isso agora a partir de janeiro de 2018, pela portaria 333, não sei se todos já tiveram, né, curiosidade ou oportunidade de ler, mas a partir de janeiro então já vão começar a compartilhar, né, tanto o Tesouro quanto a Previdência esses dados, e também com o Tribunal de Contas.
A ideia é que a gente passe a compartilhar com todos os órgãos que têm interesse e que recebam informações iguais, por assim dizer, para que não haja um retrabalho por parte dos entes, porque a gente sabe que uma boa parte do tempo dos contadores, né, das prefeituras, responsáveis pela prestação de contas, né, pelos dados, é voltado para a prestação de contas, às vezes dos mesmos dados, para diversos órgãos, ao invés de ter, na verdade, despender um tempo, né, para ver como é que está a gestão, para criar indicadores, né, para melhorar o desempenho daquele estado ou município. Então a gente vê que tem uma barreira nesse sentido. Esse seria o primeiro caminho. O segundo caminho seria o que a gente chegou a cogitar, inclusive que foi uma parceria que a gente tem, como eu falei, um acordo de cooperação técnica com o TCM de Goiás, o TCE de Mato Grosso do Sul e também de Minas, que eles já recebem um dado muito mais granular. Como o Coutinho falou, recebe nível de lançamento, a gente não precisa desse nível de detalhe. Ele já tem um sistema que já está estruturado. Então, para que eles vão, na verdade, receber pela outra via, né, do Tesouro, por exemplo? Não faz sentido. E qual o ganho que o município teria em ter que continuar enviando essas duas informações para os dois órgãos? Não faz sentido também. Então, o segundo caminho seria esse. O município, ou o Estado, presta contas, né, para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai consumir essas informações para os fins que ele deseja e vai gerar, a partir dessas informações, essa matriz, no formato simplificado que a gente mostrou. E aí vai encaminhar para o SICONF. O SICONF vai gerar os relatórios e vai compartilhar também, não só com a Previdência, com a Saúde, com a Educação, mas também voltando para o Tribunal de Contas com o relatório REL e RGF publicado. Então ele vai poder fazer uma comparação. Quais são os benefícios? Integração com outros órgãos de governo, informações de melhor qualidade e sem digitação. Hoje, todas as informações são declaratórias, elas não são... a gente não consegue dizer que aquelas informações realmente estão certas, são verídicas, né? São declaratórias. Então, pegando pela contabilidade, extraindo direto da contabilidade essa massa de dados, a gente teria uma maior certeza de que esses dados possuem uma qualidade um pouco melhor. Informações detalhadas e padronizadas. Quando a gente diz padronizadas, a gente não está querendo padronizar a nível de federação. A gente está querendo, óbvio, né, que a gente está fazendo um acordo de cooperação técnica com o IB, com os outros tribunais de contas, para harmonizar os entendimentos. Mas a gente entende que isso é algo gradativo e que é algo que também não vai ser a partir do ano que vem. Que a gente vai já ter tudo harmonizado, tudo perfeito a partir do ano que vem. Mas para que a gente pudesse ter os dados, a gente pudesse comparar esses dados, a gente precisava ter esses dados numa mesma página, sob o mesmo padrão. Então a gente criou essas informações complementares para o SICONF, para que a gente possa poder fazer essa comparação. E a gente criou uma ferramenta de depara dentro do SICONF, bem intuitiva e bem simples, para que, caso o município, caso o Estado não siga incompleto, né, na totalidade, aquelas informações complementares iguais do Tesouro, ele possa fazer esse deparo dentro do SICONF e a partir daí não precisa mais ficar fazendo, né, e a partir daí todas as informações geradas já vão estar sobre esse novo padrão. E identificação de gargalos e disseminação de boas práticas. Talvez aqui seja um dos principais benefícios, né? Porque a gente pegando informação mais granular, a gente vai conseguir identificar se a contabilidade está sendo corretamente feita, se a gente está realmente, a gente precisa avançar em algum outro ponto, se no caso, né, da convergência os entes estão adotando, né, essas práticas, enfim, aqui talvez esse seja um bom parâmetro para a gente na utilização da matriz. E o que ele precisa fazer para enviar é entender o que é a matriz e a sua estrutura, conhecer toda a documentação de suporte, que está publicada tanto no fórum quanto no site do SICONF, definir qual formato, se vai ser uma instância, se vai ser um CSV, isso obviamente vai impactar na extração dos dados,
definir estratégia de tratamento das informações diferentes do padrão do SICONF, se vai fazer esse deparo, por assim dizer, dentro do sistema, né, do próprio sistema doente ou no SICONF, e criar um mecanismo de extração dessas informações. E aqui quais são as ações, né, que o Tesouro vem tomando para a divulgação, né, para incentivar a adoção da matriz. Primeiro, no sentido de divulgação e capacitação. Existe um tópico específico da matriz, isso há um certo tempo já, no Fórum de Contabilidade do Tesouro Nacional, onde existe, né, a participação de muitos municípios, de muitos estados, inclusive, e é ali que a gente consegue, muitas vezes, identificar algum ponto que, ou no mapeamento, ou alguma informação complementar que a gente poderia melhorar, né? Consulta pública, o próprio workshop XBRL, eventos de divulgação, como no caso esse aqui a gente se enquadra, né, num evento de divulgação da matriz, e a documentação do suporte. Por outro lado, o mecanismo de fortalecimento, a própria legislação, como eu falei, a alteração da LRF, próprios programas da STN, como o PAF, né, o Programa de Reestruturação Fiscal, operações de crédito também, e a própria CAPAG, né, a capacidade de pagamento de garantias, parcerias com os tribunais de contas, como a gente já vem falando aí pela manhã inteira, né, e parceria com outros órgãos de governo, como o Ministério da Educação, o CIOP, o Ministério da Saúde, o CIOPS, e também da Previdência. E quais seriam os próximos passos? O plano de implantação dessa lei complementar, que basicamente vai definir a matriz de saldos contábeis, que ela vai estar para sendo divulgada provavelmente até meados de setembro, que vai trazer todo o plano de implantação referente à matriz de saldos contábeis. Ela vai ser divulgada por meio da portaria do SICONF, válida para o próximo ano, né, para o ano de 2018, e vai trazer todas essas informações, como também um layout válido e também um manual, né, digamos assim, um manual que vai facilitar o envio e a geração dessas informações. A revisão do decreto da portaria, dos requisitos mínimos, como eu falei, houve essa alteração na LRF, só que a gente precisa revisitar aquelas legislações anteriores, até para que a gente não caia em nenhuma contradição. Certificação acerca da qualidade da informação contábil, isso aqui vai se dar por meio da matriz de saldos contábeis, a criação de indicadores e a divulgação de um ranking da qualidade da informação contábil. Isso a gente está estudando qual a melhor forma de fazer e a gente vai divulgar de acordo com critérios estabelecidos conjuntamente com os entes, né, nos próprios GTs, para que a gente consiga fazer, né, criar um ranking de qualidade, determinar como se fosse um selo de qualidade daquela informação. Viabilizar a integração do SICONF com outros sistemas, já foi dito, e divulgar e incentivar a utilização do XBRL. Né, isso também já vem sendo feito, a gente já promoveu 5 workshops, a gente está em vista de fazer agora o 6º em novembro, só que acredito que a gente não vai ter tempo para poder promover. Os workshops eles acontecem em Brasília, né, na ESAF, até por conta da nossa equipe, né, que está toda lá, e também por conta da ferramenta que a gente utiliza para promover o workshop. Né. Mas então, isso é uma iniciativa que a gente vai continuar promovendo. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, agradeço a paciência de vocês. Eu sei que esse tema é um pouquinho puxado, né, por assim dizer, quando a gente fala em legislação, em requisitos mínimos de sistema. Isso, por diversas vezes, pode até parecer um pouco chato ou até um pouco complicado de se entender, mas isso é muito importante porque é isso que vai começar a determinar e a delimitar o que é uma informação de qualidade e o que não é uma informação de qualidade. Então, eu agradeço e fico à disposição para mais dúvidas. Bom, logo após a entrega dos certificados desse painel, nós teremos uma pequena apresentação do nosso coral. Serão apenas 2 músicas, portanto eu convido todas as senhoras e os senhores para que permaneçam no auditório. Bom, eu quero basicamente cumprimentar o doutor Renato. O pessoal da STN é craque, né? Sempre ilustra tudo muito bem, traz essas novas perspectivas que estão postas aí. Eu quero resumir um pouco
da problemática que nós enfrentamos, que não é de agora. Quando o doutor Renato fala que tem que ter qualidade de informação e que um sistema tem que ter um mínimo de requisito, eu gosto de ilustrar com exemplo. Eu gosto muito de um exemplo prático. Eu já assisti, né, já tive notícia de situações do tipo: tem um município brasileiro, nós temos lá um serviço de contabilidade. Normalmente os municípios de médio e pequeno porte não tem um sistema próprio de contabilidade, não, doutor Francisco? Não tem. O que faz? Loca de uma empresa que fornece, não é assim? O presidente do TCM está aqui, conhece a municipalidade, e Goiás é assim também. Os municípios locam um sistema. O que vai ter que acontecer a partir de agora? Vai ter que avançar. Não tem problema locar um sistema, desde que atenda o padrão mínimo. E a história e o exemplo que eu iria ilustrar é que, num determinado município brasileiro, nós tínhamos notícia de que, hoje é dia 1º/9, né? Alguém estava entrando, abrindo um sistema contábil para emitir agora, 1º/9/2017, meio-dia, emitir uma nota de empenho com data do dia 1º de janeiro de 2017. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Qual é um rol, um leque de requisitos mínimos para que os chefes de governo, em todas as esferas, possam fazer o processamento dessa nova contabilidade com segurança? Com segurança. De repente alguém entra numa massa de dados, debita, acredita, debita, acredita, debita, acredita. Alguém entra e tira 10 notas de empenho, 30 ordens de pagamento, 30 OPs, cancela as liquidações, sumiu de lá. Tem que ter login, tem que ter senha, quem entrou está identificado e cadastrado no sistema. É disso que o doutor Renato está tratando. Ou seja, avança o padrão da nossa contabilidade para que nós tenhamos um pouco mais de logística e tecnologia, mas que nós tenhamos, antes de tudo e acima de tudo, segurança nessas informações. Então, esses sistemas 100% abertos, qualquer que seja o dia, você entra e emite um OP que não estava lá dentro, mas quem que lançou? Então a ciência contábil é debita, acredita, estorna, debita, acredita, e os lançamentos vão sendo efetuados a seu tempo. Então isso nós discutimos nos últimos 10 anos praticamente, para nós chegarmos hoje numa portaria 548 que traga pelo menos um mínimo de um padrão. Não é dizer que está totalmente seguro, estamos dizendo isso não. Nós estamos dizendo que pelo menos assim, uma parte dos problemas que ocorrem, nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade. A conselheira Maria Tereza está lá no TCM agora, vai analisar uma conta de gestor de 2016, que é julgamento do tribunal, e as informações contábeis são do ano passado, e de repente tem uma incongruência técnica, tem modificação de movimento, alguma questão que o pessoal mergulhou e viu que tem que ter uma retificação contábil, eu tenho que reenviar um movimento. É disso que nós estamos tratando agora. Um mínimo de qualidade para que nós possamos atuar em nível de controle, uma maior segurança. Vocês perceberam quão importante isso? Bom, ao mesmo tempo que a gente destaca isso, nós temos que abrir aqui duas discussões importantes. A primeira, quem está aqui do TCE, o Pablo, cadê o Pablo? Aí já foi. Estava aqui até agora, hein? O Pablo assessora o conselheiro Sebastião TJ, que já está escalado por sorteio, relator das contas de governo 2017. Estava aqui, veio ver que essa nova contabilidade é ponto de discussão. Não é isso? Tem toda a legislação para cumprir. Então o ponto é, o governo do estado, o governador mandou a notícia hoje, estruturou um novo sistema. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer:
Esse novo sistema a que o doutor Adalto se referiu, está atendendo a portaria 548? Esse é o primeiro ponto. Então, o que nós discutimos com o conselheiro Elvésio agora, notadamente o conselheiro Saulo, é que nós, do sistema Tribunais de Contas, vamos ter que mergulhar para saber se o padrão mínimo está sendo atendido. Então, na jurisdição, Tribunais de Contas que tem, que atuam junto aos estados, primeiro ponto, os sistemas contábeis estão repaginados? Tem o PCASP lá dentro? Ele gera o REREL? Ele gera o RGF? Ele gera as demonstrações contábeis? Ou seja, isso é regra, está estabelecida. Da contabilidade vão sair todos os demonstrativos. Se em alguma unidade da federação, alguém se levantar, fizeram um contato com o doutor Renato, vai falar assim: doutor Renato, estou tentando gerar aqui o anexo de metas fiscais, não estou conseguindo, está faltando uma conta contábil. O pessoal vai ter que entrar, gerar, reunir, ou seja, nós temos que tirar as informações da contabilidade. O que está acontecendo agora? Por exemplo, o TCE Goiás ainda aguardava a virada da contabilidade, a criação do novo sistema, para que o presidente Joaquim, o presidente do Tribunal de Justiça, o próprio presidente do TCE, o presidente da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, ou seja, para que cada um tivesse agora a condição, com essa repaginação, com um padrão mínimo, cada um remeter as suas contas dentro da nova contabilidade que está traçada. O que nós vamos fazer agora? Nós já estamos agora discutindo internamente com a nossa unidade técnica. O relator das contas de 17 já está agora correndo. Por quê? Nós sempre recebemos essas contas eletronicamente. Então, as coisas estão avançando e avançando bem. Então, o que nós queremos doravante é estabelecermos uma recepção eletrônica. Eu quero receber as contas do presidente do TCM eletronicamente. Como a gente não processava eletronicamente até agora, eu posso de repente fazer uma opção por usar a matriz de saldos contábeis, porque os nossos jurisdicionados já encaminham para a STN a matriz de saldos contábeis. Pode ser um começo nosso, depois nós vamos avançar com o processo, mas se já tem uma alimentação para o Ministério da Fazenda, sim, nós vamos dar um passo agora. Sim, nós queremos receber as contas do governador eletronicamente. O TCM já processa, não é isso? Os municípios eletronicamente? Sim, há décadas, praticamente. Então nós vamos dar um passo agora, porque agora o terreno está pavimentado. Agora nós temos uma nova contabilidade que já está virada. A situação é ideal? Ainda não. Mas nós já temos uma condição de discutirmos essa transição. Percebe o quanto que o processo é contínuo e permanente? Minha gente, tem muitos tribunais de contas desse Brasil que estão analisando um relatório de gestão fiscal que foi gerado numa planilha Excel fora da contabilidade. A nossa legislação não permite isso mais. O meu sistema contábil tem que gerar, com o novo plano de contas e o novo conceito da nova contabilidade, tem que gerar o REREL, o RGF do conselheiro presidente do TCM, do Tribunal de Justiça, tem que sair da contabilidade. Eu alimento notas de empenho, liquidação, pagamento, eu alimento o portal de transparência, dia mais um, aí eu ponho alguém para alimentar a nota de empenho, tem que sair da contabilidade. É a regra, é o padrão mínimo nacional. Então eu quero parabenizar, porque nacionalmente nós conseguimos pavimentar esse caminho agora. Vai demandar as nossas o quê? Providências de cada tribunal, em cada unidade da federação. Isso tem me preocupado muito. E aí, em relação aos municípios, eu tenho feito uma análise lá junto ao IRB, inclusive, presidente Alves? Que município que não tem sistema próprio, e aí? Eu vou deflagrar um procedimento licitatório para contratar um sistema aqui de uma empresa que fornece.
Aí eu vou publicar um edital, tá? Estou falando procedimento licitatório, não estou discutindo as nuances, não. Uma inexigibilidade, dependendo da situação, uma contratação direta, não cabe. É um procedimento licitatório que não contratação direta, ou seja, não interessa como é que você vai encaminhar o processo, e aí o TCM tem as regras, os entendimentos, mas não interessa. No edital de licitação, eu tenho que exigir que o meu município, o meu chefe de governo, o meu gestor responsável pela contratação do sistema, que ele inclua no procedimento licitatório que a portaria 548 deva ser obrigatoriamente atendida. Porque se amanhã você vai fiscalizar um sistema que está processando contas nos municípios de Goiás, você vai dizer assim: mas você não exigiu o padrão mínimo da portaria 548, mas o próprio tribunal analisou o procedimento licitatório e está dizendo que está ok. Ninguém está pedindo padrão mínimo na hora de contratar. Ele vai dizer: você não me exigiu, você falou que a contratação está legal. Vocês viram a preocupação que a gente tem que ter em nível nacional agora? Então, quem não tem sistema próprio, é terceirizado, que se inclua na contratação do sistema. Pronto. E aí cada empresa vai ter que se preocupar, porque de repente eu estou defendendo em nível nacional que nós vamos ter que mergulhar para fazer a auditoria do sistema, conselheira Maria Tereza. Sim, nós já estamos preparando a Cefaz, inclusive, com esse movimento todo, para que o padrão mínimo está observado. Vamos discutir. Isso é uma relação institucional, mas num dado momento, doutor Renato disse assim: nós estamos resolvendo ainda quem vai fiscalizar. Eu estou sugerindo, conselheiro Joaquim, que no sistema Tribunal de Contas nós tenhamos a competência e a obrigação de fiscalizarmos se os sistemas estão atendendo o padrão mínimo. Não dá para hoje, em setembro, emitir nota de empenho com data de janeiro, quer dizer, sabe essas questões mínimas? E a portaria 548, ela é legislação nossa, ela vem para enriquecer essa discussão. Mas eu acho que quem contrata sistema terceirizado tem que, no mínimo, levar para dentro dos procedimentos licitatórios a exigência de que essa portaria seja atendida. É isso. Obrigado a todos. Bom, para fazer a entrega dos certificados desse painel, eu convido o presidente do TCE, conselheiro Kennedy Trindade, para que faça a entrega ao debatedor e presidente da mesa, conselheiro substituto Marcos Borges. E convido também o conselheiro Sebastião Elvésio para que faça a entrega do certificado ao nosso palestrante, Dr. Renato Pérez Pussa.